O Tamo Junto Recolocação nada mais é do que vocês, né, que estão em busca de recolocação, colaborando entre si e se aperfeiçoando. Então, a ideia é que vocês se ajudem, né, e nós vamos trazer aqui ferramentas, vamos trazer o que for necessário para ajudar vocês a se aperfeiçoarem ao longo dessas semanas, tá? Não só eu conto com vocês também de trazer informação valiosa, que vocês possam ajudar uns aos outros aí. Como que nós vamos fazer isso? Encontros todas, aqui está sexta, mas todas as segundas, no nosso caso. A turma passada a gente fez na sexta, mas aí, como teve bastante procura, eu acabei abrindo essa turma para a gente fazer nas segundas-feiras, tá? Então, a gente vai ter esses encontros e vamos trabalhar conhecimento e os eventos do Scrum para ajudar nessa recolocação. A ideia é que toda semana a gente faça o Sprint Review, o Retrospective e o Planning da sua Sprint. Eles vão falar, mas eu não sei o que é isso, Eduardo. Não precisa preocupar, não tem nenhuma necessidade de conhecimento prévio. Tudo aqui a gente vai explicar para vocês durante a aula de hoje, tá? Então, eu sei que tem gente que está aí, que conhece bem do Scrum, mas a gente vai fazer uma recapitulação de quais são os eventos, quais são os artefatos, vou explicar direitinho para vocês, tá? Quais as soluções que a gente vai usar? A gente vai usar Scrum, que seria a nossa principal metodologia aqui para a gente trabalhar e ajudar dentro do nosso processo. Vai ter o curso, então nós vamos ter 4 encontros, e nesses encontros vão ter sempre conceitos importantes para vocês aplicarem dentro do projeto de vocês. Vamos usar o Trello de forma bastante intensa para ajudar nesse controle do projeto de recolocação. E vamos usar também, uma das principais referências, o livro de administração do tempo que vocês baixaram hoje, tá? De forma gratuita. E quais são os valores que são fundamentais aí para a gente conseguir atingir os nossos objetivos de recolocação? Eu estou usando basicamente os valores do Scrum, e eu vou falar um pouco mais para vocês mais para frente, que são o quê? Compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Eu vou falar sobre cada um deles de uma maneira mais detalhada mais para frente. Mas é muito importante que vocês se engajem e tenham esses valores para que a gente realmente consiga ter sucesso e para a gente consiga agilizar esse processo de recolocação de todos. Tá? Queria fazer umas perguntas para vocês aqui inicialmente, né? Antes da gente entrar aí dentro da recolocação. O que vocês entendem que é um projeto? Eu queria escutar pelo menos um de vocês aí, o que é um projeto? Peço para pelo menos um aí abrir o microfone e falar o seu entendimento do que é um projeto. Eu entendo como um plano, professor. Rafael entende como um plano. Um plano é um bom sinônimo aqui de projeto, né? Faz parte do projeto a gente criar um plano. Tem o chat aqui também que Uma necessidade, a parte de uma necessidade. A Anitta falou uma necessidade. Vamos aqui ao conceito do nosso principal referência aí, quando a gente fala de gestão de projetos, que nós nem vamos usar muito aqui, vamos usar basicamente o PMBOK, acho que nessa primeira referência aqui, muito pouco dentro dos nossos encontros. A gente vai usar mais essas outras referências. Mas ainda para falar de projeto, o PMBOK ainda é a nossa principal referência aqui, principalmente pelo conceito. Então, o projeto é um esforço temporário que a gente empreende para criar
um produto, serviço ou resultado único. E a próxima pergunta, mas como que eu faço, então, para obter o melhor resultado com menor esforço? Mas, de uma maneira geral, gente, isso vale para qualquer área de vocês. A maneira da gente conseguir encurtar e chegar nos atalhos, conseguir produzir melhor, é trabalhando com as melhores práticas de mercado. Então, para fazer uma coisa, tem várias maneiras de fazer aquilo. Tem aquelas maneiras que eu vou demorar mais tempo. Então, as melhores práticas de mercado vão ajudar a gente chegar no resultado com menor esforço. Então, quanto mais a gente trabalhar de acordo com as melhores práticas do mercado, eu vou conseguir obter um melhor resultado no menor tempo, com menor esforço. E é importante também que não só eu use as melhores práticas de mercado, mas que eu me preocupe a me aperfeiçoar de forma contínua. Então, esse, não que seja um segredo, né? Isso é uma realidade de mercado, mas que a gente tem que estar sempre antenado. Então, o que eu espero trazer para vocês aqui? Essas melhores práticas, e que vocês apliquem essas melhores práticas e que vocês se aperfeiçoem ao longo dessa jornada aqui, não só dentro dos nossos encontros, mas para o resto da vida de vocês, tá? As melhores práticas, né, eu até falei um pouco aqui, é a forma mais eficaz de alcançar um resultado, né? Então, a melhor prática ela é reconhecida como superior às demais disponíveis, porque ela gera um melhor resultado com menor esforço, tá? E o outro ponto que a gente vai usar muito, não sei se alguns já devem ter ouvido falar, é a melhoria contínua. E aí eu cito aqui o Deming, né, que é um dos gurus aí da qualidade, que ele defendia amplamente o uso do ciclo PDCA, como sendo a representação mais conhecida da melhoria contínua. Então, o PDCA, para quem não conhece, é um acrônimo em inglês, eu até gosto bastante desses acrônimos, vocês vão ver que eu acabo usando bastante, que é o P de plan, de planejar, como o Rafael falou, o D de do, que é executar. Então, não adianta você planejar, você tem um plano maravilhoso, se você não faz uma boa execução também desse plano. O C de check, que você tem que checar, você tem que verificar se as coisas estão andando conforme você planejou e verificar as mudanças. E o ACT, de agir, né? Então, eu verifico se tem algum desvio, eu preciso tomar uma ação, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante nesse sentido. E aí eu queria aproveitar, me apresentar um pouquinho mais para vocês, para quem não me conhece melhor, e contar um pouco de como é que foi meu ciclo de melhoria contínua nessa área de projetos, que eventualmente alguns de vocês podem, às vezes até já fizeram até mais que eu aqui, mas podem seguir um caminho parecido para se aperfeiçoar dentro da sua área. Então, tudo começou lá nas festinhas, quando eu era ainda um adolescente, em Araguari, nas festinhas da minha casa, da casa do Dudu, que era bastante famoso lá em Araguari, né? Várias pessoas lá deram o primeiro beijo, o primeiro namorado, primeira namorada, lá nas festinhas lá da minha casa. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, desde o início, eu já gostava, eu tinha esse amor de criar esses eventos, né? de trazer resultados, de reunir as pessoas. Então, isso era uma coisa que eu, desde de adolescente, eu já gostava bastante. E aí, o meu primeiro projeto foi, o meu primeiro grande projeto, né, que eu considero, foi a entrada na UFSCar, né? Eu tive que me preparar, eu estudei bastante, uma preparação bem intensa no terceiro ano colegial,
na época era colegial, né? Hoje é ensino médio, para me preparar para entrar na UFSCar, né? Então, foi meu primeiro grande projeto. Depois que eu saí da UFSCar, eu comecei a trabalhar bastante com projeto, né? Foi uma coisa bem intensa, que eu gostei bastante disso. Então, eu saí mais ou menos em torno de 90 a 2002, eu cheguei a entregar 161 projetos, trabalhando nessa área que eu estudei, que era ciência da computação, muito projeto de sistemas, muito projeto nessa área de ciência da computação. E aí depois eu falei, não, agora eu preciso fazer uma virada na minha vida, né, que foi nesse período de 2002. E aí eu comecei a me preparar para me tornar um PMO, né, um diretor da área de projetos, né, um responsável pela área de projetos como um todo. E aí eu me preparei, eu iniciei fazendo um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Antes do mestrado, eu tive que me preparar, eu fiz uma viagem para Nova Zelândia, fiquei 3 meses lá me preparando, me aperfeiçoando meu inglês, fiz GMAT, tive que fazer a prova, tive que ir bem. Depois do mestrado, aí eu fiz um exchange na Carolina do Norte, né? Fiquei 6 meses nos Estados Unidos estudando aí com ótimos professores, e aí depois eu tirei minha certificação em 2005, a certificação PMP, que eu tenho ela até hoje e que me ajudou bastante dentro de todo esse processo. E de lá para cá, de 2005 para lá, de 2005 para cá, eu estudo bastante e aplico bastante tudo que eu estudo, né? Por isso que esse ciclo de melhoria contínua, né? Você precisa planejar, você precisa estudar, você precisa se preparar, mas precisa praticar, porque não adianta aqui tudo isso que a gente vai trazer para vocês se vocês não acabam aplicando isso no dia a dia de vocês. Então, de 2005 até aqui, eu já implantei 15 escritórios de projetos. Uma coisa que eu gosto muito, que eu passei a gostar, meu primeiro livro foi lançado em 2017, foi o livro de introdução, e de lá para cá eu já lancei 5 livros. Um deles é o Administração do Tempo, que foi meu penúltimo livro. E cursos também, que é uma coisa que eu gosto muito. Já tem mais de 107 cursos já ministrados durante esse tempo. Então, uma breve apresentação para vocês de quem sou eu, e eu peço para vocês me seguirem aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, porque eu estou trazendo sempre dicas aí para vocês de como melhorar, como ter mais sucesso nos projetos. Um breve merchan aqui da Escritório de Projetos, para vocês conhecerem também. A Escritório de Projetos ela existe desde 2010, então ela é um PMO online, né? Se você entrar no site, você vai encontrar templates, você vai encontrar ferramentas, você vai encontrar muito conhecimento, informações do guia, e que ajuda basicamente as pessoas a terem mais sucesso em seus projetos. Nós temos o melhor e mais completo conteúdo gratuito, então vocês podem até procurar. A maioria das coisas que estão disponíveis, elas estão disponíveis de forma gratuita, e pouquíssima coisa você precisa até se registrar. Então, você só vai lá, você gosta, você clica, você já baixa, nem precisa nem registro para pegar as informações. E nós temos aí em torno de 70 mil usuários que nos visitam todo mês. Então, todo esse material acaba sendo validado por toda essa galera que nos visita aí, não só os usuários, mas meus clientes, e vocês, meus alunos. Nós somos especialistas em implantação de escritório de projetos, gestão de portfólio, gestão de projetos, e o que eu mais gosto de fazer, que é treinar vocês em projetos. Tá? Aqui alguns dos nossos clientes, tá? Só para vocês saberem. E aí vamos falar agora, então, do curso. Como é que o curso
vai funcionar. Qual que é o nosso objetivo? É ensinar as melhores práticas, como eu falei para vocês, trazer as melhores práticas que vão agilizar a recolocação de vocês. E a gente vai usar aqui os métodos ágeis e com ênfase no Scrum. Tá? Objetivos complementares é ensinar vocês a gerenciar projetos com essas melhores práticas e como aperfeiçoar. Então, isso que eu vou trazer aqui para vocês, vocês podem usar para o projeto de recolocação, mas pode usar também para outros projetos que vocês tiverem, né? Então, não vale só para recolocação. A gente vai falar de bastante coisa específica para recolocação, mas os conceitos e as ferramentas, elas valem, a princípio, para cada um dos projetos. Integrar a teoria e prática através do projeto, então é muito importante aqui que todo mundo coloque a mão na massa mesmo, é muito voltado para a prática. Então, quem está aqui só para assistir às aulas, me avisa, porque a ideia nossa é realmente a gente trabalhar a recolocação de vocês e trazer conceito que vocês possam colocar isso na prática, tá? A cada dia, a cada aula, a cada encontro, tá? E proporcionar oportunidade de troca entre vocês. Então, é muito importante que vocês usem o Telegram, que vocês falem entre vocês mesmos aí, tentar ver quem tem, vocês já se apresentaram, quem tem algumas coisas mais em comuns, tenta trocar informação, que isso vai ajudar realmente a potencializar os resultados de vocês. Tá? Qual que é a proposta para os nossos encontros? Então, hoje, a gente começa criando o projeto. E a gente vai aprender hoje já o Trello, então, conceitos básicos para vocês já pilotarem o Trello, o Scrum e o OKR. Então, hoje hoje é a aula até mais densa que a gente tem, que é bastante conceito. As outras aulas aí a gente já vai fazendo mais uma revisão e vai colocando mais esses conceitos aprendidos, colocando na prática. Tanto é que nossa próxima aula, que a gente vai ter na próxima segunda, eu não trago teoria, a gente só vai fazer juntos, né, todos juntos aqui, a nossa sprint review, a retrospectiva e o planning para outra semana. Não preocupe, eu vou explicar o que é isso, tá? Mais para frente para vocês. Depois, a próxima aula, a gente vai falar sobre deixando de procrastinar. Então, vamos falar o que é procrastinação, como é que a gente faz para não procrastinar e trazer algumas táticas para vocês. E nosso último encontro, que é estruturando o seu trabalho em áreas, processos e atividades. Vou trazer alguns conceitos de processos, vou trazer Kanban, algumas ferramentas muito bacanas para a gente também estruturar não só o projeto de recolocação, como outras áreas, outras que vocês atuam, tá? A bibliografia, então, é nosso livro Administração do Tempo, que vocês já baixaram. Então, a gente vai atuar principalmente na parte 1 e na parte 2, tá? Falando dos capítulos, né? Então, até mostrando aqui os capítulos, a gente vai do capítulo 1 até o capítulo 5. Tem os outros capítulos também, mas a gente não vai abordar aqui dentro do curso. Mas se alguém ler também e que precisar de alguma informação, a gente pode trocar informação também sobre o tema. Tá? Vamos usar também, e aí até eu recomendo que depois vocês baixem o livro, o Guia do Scrum. Tá? Ele é bem curtinho, o Guia do Scrum. Tá? Ele só tem 16 páginas, é uma leitura bem tranquila e tem o link aqui para vocês baixarem. Vamos iniciar agora a criação do projeto de vocês de recolocação, por isso que até deixei esse link para vocês. Então, agora eu peço que vocês peguem esse link que eu acabei de disponibilizar,
lá no chat e clique no link. Então, vamos fazer juntos agora. Quero que todos vocês façam juntos. Agora, a gente vai criar o quadro de vocês para o projeto de recolocação. Então, eu estou clicando no link. Eu vou até parar de compartilhar aqui, que agora eu vou compartilhar minha tela inteira. Vocês estão vendo? Vocês conseguiram clicar no link? Consegui. Sim. Sim. Tá? Então, Sim. vocês estão aqui nesse quadro parecido com esse aqui? Quer dizer, no mesmo quadro que eu? Todos têm esse botão verde aqui? Criar quadro com base em modelo? Sim. Então, é só clicar aqui no quadro, gente. O que vocês vão fazer? Na área de trabalho, vocês vão escolher aqui, Tamo Junto Recolocação 3, e aí vocês vão dar o nome aqui, Tamo Junto Recolocação, ou só Recolocação, ou até o nome de vocês, da maneira que vocês quiserem, o nome de vocês na frente. Então, eu vou criar aqui, eu não vou criar lá, e, gente, só cria um quadro, porque a gente tem uma limitação nessa versão gratuita do Trello, no máximo 10 quadros por equipe, tá? Por isso que eu até não vou criar aqui, eu vou criar no meu Project Together, ver se eu ainda tem espaço lá, e vou criar, tá? Então, peço que vocês façam isso. Todos façam, mas façam dentro do Tamo Junto Recolocação. Então, a gente fez dessa maneira, mas poderia ter feito de outro também, clicando nos 3 pontinhos aqui no menu, tá? Então, algumas observações para fazer para vocês em relação a isso. Esse é só um modelo. Então, mostrando aqui para vocês. Isso aqui é uma sugestão, né? Então, vou pegar o seu aqui, tá, Silvio? Isso aqui, gente, é um modelo, uma sugestão. A gente vai discutir cada um desses pontos aqui, mas não se apegue a esses cartões. Se isso não faz sentido para você, vocês tiram os cartões, alterem os cartões, façam as alterações que vocês julgarem necessárias conforme o projeto de vocês, tá? Então, essa ressalva é importante. Inclua também os cartões e listas conforme vocês necessitarem. A gente vai falar mais sobre essas questões. E uma ressalva aqui, por favor, não alterem essa versão de gratuita para Business Class, que ele até dá mais algumas coisas, mas depois acaba atrapalhando esse nosso trabalho, tá? Então, deixa a versão gratuita aí, tá? Nós temos um exemplo consolidado, que eu vou clicar aqui, e também vou colocar lá no link para vocês, agora no chat. Qual que é a ideia desse consolidado? Agora eu vou colocar aqui para vocês no chat também. Esse consolidado, à medida que a gente for vendo as melhores práticas, a gente vai trazendo para cá. Então, a gente vai aumentando as informações e trazendo as informações para esse consolidado. Então, esse é um processo que eu vou trazendo as melhores práticas, a gente vai melhorando o consolidado e depois a gente acaba atualizando o modelo. Por exemplo, se vocês entrarem nas metas de conhecimento dos quadros de vocês, essas referências não estão lá dentro, mas essas referências estão aqui no consolidado. Então, vocês podem buscar essas referências aqui do consolidado, se alguém quiser, né? Uma das metas sugeridas que eu faço para vocês é fazer um curso numa instituição internacional de renome. Então, esse final de semana eu estava preparando para a aula de vocês e procurando alguns cursos. Então, aqui eu coloquei algumas referências para vocês, para quem quiser fazer depois, tá? Então, é importante
darem uma olhada aqui também no consolidado e trazer informações para agregar aqui para o consolidado, e aí depois a gente acaba atualizando o modelo, tá? Isso faz parte do processo de melhoria contínua. Tudo bem, gente? A ideia é as equipes, a gente vai estar na equipe, o Tamo Junto Recolocação 3, né, que vocês são a turma 3, o Tamo Junto. Todos, acho que já estão na equipe, não temos exceção. E, se necessário, se a gente estourar o limite dos quadros, de 10 quadros, hoje a gente não tem 10 pessoas que estão fazendo a aula, vocês podem criar o quadro privado, tá? Da mesma maneira que eu criei e joguei lá no Project Together, vocês podem criar o quadro deixando de forma privada, e se necessário também, se a gente assim achar, a gente pode criar uma segunda equipe, tá? Para compartilhar. Todo mundo tem o seu quadro, tá? E aí vamos falar do que tem no seu quadro, né? Você vai planejar a sua recolocação, então o quadro é para isso. O quadro tem as seguintes listas que devem ser preenchidas. Então, deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês quais são essas listas. A primeira delas, que vocês podem olhar à direita, é meta e referências. Então, se vocês entrarem aqui, na meta e referências, aqui eu estou no consolidado. Deixa eu pegar aqui Vou continuar com o do Silvio aqui, então. A meta e referências tem informações para vocês colocarem aqui, que vai ser referência de vocês. Então, por exemplo, as etiquetas, aqui para vocês terem um detalhamento de quais etiquetas que eu estou propondo vocês usarem, está aqui, ó, etiqueta de conhecimento. A ideia dentro do nosso processo de recolocação, a gente aperfeiçoar o nosso conhecimento, a gente trabalhar bastante o networking, fazer bastante contatos para conseguir as nossas vagas. Prova social, muito importante, os nossos depoimentos dentro do LinkedIn. Um cartão aqui para a gente trabalhar prioridade alta, então a gente vai precisar desse cartão para priorizar também. Impedimento, e eu vou falar depois para vocês melhor cada um desses cartões, mas de forma rápida. Impedimento, quando vocês tiverem algum problema, pode marcar como impedimento e pode mencionar para ajudá-los nesse sentido. Cartão para vagas também, um cartão para saúde, que também precisamos ter saúde. E aqui, ó, checklist para entrevista, referências. Então, por exemplo, essas referências aqui poderia trazer aquelas referências do curso consolidado para o próprio modelo, tá? Então, a gente vai fazendo esses ajustes. Eu acabei não levando para o modelo, que essas informações eu peguei esse final de semana. Tá? Então, o primeiro seria meta e referências. O segundo é o Product Backlog. O que é o Product Backlog? Vocês têm aqui dentro de metas e referências, e vocês têm esse primeiro cartão, que é o cartão mais importante do quadro de vocês. O que a gente chama de meta do produto. Tá? Então, depois, vocês precisam editar esse cartão aqui. Eu coloquei isso de uma maneira genérica, coloquei me recolocar em uma boa estágio, com um bom trabalho e com uma boa remuneração. Mas vocês ajustem essa meta, quer dizer, qual é a meta da recolocação de vocês? Então, a primeira atividade que vocês têm que fazer aqui é escrever isso. Tá? Então, por exemplo, o Rafael está buscando um estágio. Então, ele altera aqui para atender o estágio. Quer dizer, cada um faz o ajuste da maneira que achar mais importante. E depois, eventualmente, ajustar aqui os resultados chaves esperados. Né? Por exemplo, me recolocar até junho de 21, tá? No mês que vocês acharem aqui importante, e outros resultados chaves que vocês acharem importantes, que a gente vai explorar um pouco mais também.
Mas, baseado nessa meta, tem várias atividades que a gente precisa cumprir. Então, todas as atividades que a gente precisa cumprir está aqui no Product Backlog. Tá? Então, não é importante para a gente ter uma recolocação rápida, a gente, eventualmente, falar inglês fluente? Então, está aqui, por exemplo, uma sugestão, para quem não fala inglês fluente, um curso de língua estrangeira, ou inglês, eventualmente quem precisa de espanhol também colocar, dividir até em 2 cartões. Importante, certificação, importante, então tem uma proposta de certificação aqui. Então, tudo aquilo que vocês acharem que é importante para vocês, pensando em atividades e conquistas aqui, vocês vão inserindo na sua lista de Product Backlog. Então, voltando aos nossos quadros, a Sprint Backlog é aquilo que vocês vão fazer na semana. Então, se vocês olharem aqui, eu já faço uma proposta para vocês e até vou pedir para vocês já até alterarem aqui, se vocês quiserem editar. Então, a nossa sprint vai terminar dia 19/4. Então, quem quiser, faz a alteração aí e coloca aí 19/4 de 21. Tá? Faz o ajuste aqui no Sprint Backlog. Porque vocês vão discutir o que está aqui no Product Backlog e trazer para Sprint Backlog. Eu faço uma proposta para vocês de um Sprint Backlog da primeira semana, que é basicamente, se vocês concordarem, a gente segue até assim, essa primeira semana é uma semana bastante de planejamento e reflexão de quais metas vocês precisam cumprir para atingir a recolocação. Então, até 19/4, eu proponho, mas cada um faz o seu, se achar que não é essa a melhor meta da sua sprint, aquilo que você precisa atingir até a próxima segunda, vocês fazem os ajustes aqui. Tá? Então, toda semana a gente vai fazer esse planejamento e vai trazer itens desse Product Backlog para Sprint Backlog, que é o que a gente vai fazer na semana. Tá? No caso de vocês, por exemplo, eu estou propondo para vocês, até a segunda que vem, vocês lerem os capítulos 1 e 2 do livro de administração do tempo. Tá? Não se preocupe, eu vou explicar melhor o conceito de Sprint Backlog, Product Backlog, mas o conceito de uma maneira geral para vocês já entenderem. Tá? Tem também uma lista que chama finalizados. À medida que vocês vão fazendo esses cartões aqui, então, vou entrar aqui em vagas, por exemplo. Um resultado-chave para vagas, que vocês vão definir, eu vou querer aplicar em uma vaga por semana. Tá? É óbvio que isso vai... 2 vagas vou colocar. Vai variar de acordo com cada pessoa. Por exemplo, Rafael, que está procurando estágio, talvez existam mais vagas disponíveis do que uma pessoa que, eventualmente, um PMO, como o Celso, que tem poucas vagas no mercado. Tá? Então, isso vai variar de cada uma situação, mas vocês vão fazendo os ajustes aqui. Depois de definido as metas, vocês movem aqui para os finalizados. Gente, o que é o OKR? O OKR é um sistema que é bastante usado aí para as principais organizações hoje, que são os líderes de mercado. Né? Você vê o Google usa bastante o OKR, LinkedIn, Spotify e várias outras organizações. Como eu falei para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais de OKR, eu deixei o link desse guia do iniciante aqui, até vou abrir o guia do iniciante aqui para vocês, que não está mostrando, né, que eu estou compartilhando só a tela. Mas Dropbox usa também, Twitter usa também, a Intel usa também. Depois, quem quiser, pode entrar no link aqui e baixar esse guia, tem bastante informação interessante aí, que vocês podem se aprofundar.
O OKR ele é importante porque ele cria um alinhamento e engajamento com metas mensuráveis e ambiciosas. Então, ali aonde que vocês viram nos cartões, resultados chaves, a gente está usando o conceito de OKR. Tá? Então, a gente tem os nossos objetivos, e sempre para cada objetivo, naquelas metas que a gente está falando, a gente tentar criar resultados chaves. Tá? Os objetivos em si que a gente precisa atender precisam ser descrições que são qualitativas, então, descrições mais subjetivas, tá? Mas que sejam memoráveis do que você quer alcançar. Né? Tem que ser algo curto, que inspira as pessoas e que envolve as pessoas, que traga o engajamento que é tão importante e que desafie também as equipes. Então, não sei se vocês acompanharam o Biden, logo que ele começou, que ele entrou, ele falou que iria vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias. E ele conseguiu fazer isso em 58 dias. Então, foi um resultado fantástico, né? Ele conseguiu um número super expressivo. E aí, o que ele fez? Ele mudou essa meta de 100 para 200 milhões em 100 dias. E eu acredito que ele vai acabar conseguindo. Não deu 100 dias, não, mas... então, é uma meta que aí todo mundo trabalha junto para correr atrás daquela meta, tá? Os resultados chaves é esse conjunto de métricas aí que medem o progresso em direção ao objetivo. Tá? Para cada objetivo aí, você tem que ter em torno de 2 ou até 5 resultados chaves. Mais do que isso, aí começa a perder o sentido, que você já... Né, fica até difícil de saber quais são os resultados chaves. Tá? E aí eu trouxe para vocês 2 exemplos voltados mais para a recolocação. Quem quiser também, tem os links aqui do OKR Exemplos, tá? Voltados aí para essa parte de administração. Tá? Quem quiser pode pegar aí os links. Tá? Então, qual seria aí os 2 objetivos que eu trouxe para vocês? Primeiro, tornar seu perfil desejado pelas empresas. Quer dizer, uma coisa que a gente precisa buscar. Como é que a gente faz para deixar o perfil da gente desejado pelas empresas? Então, alguns resultados chaves aqui que vocês podem trabalhar, né, se vocês quiserem até usar esse objetivo, né, lá dentro como as suas metas e esses resultados chaves, fica à vontade de pegar aqui e trazer para lá. Então, pegar 20 depoimentos, né, de amigos no LinkedIn, tirar pelo menos uma certificação conhecida na sua área e fazer pelo menos um curso em universidade estrangeira, que era aquilo que eu estava falando lá para vocês, por mês. Então, lá no Consolidado, eu trouxe aquelas informações lá de cursos que vocês possam fazer em universidade estrangeira, cursos, inclusive, gratuitos, de fácil acesso. O outro objetivo é tornar uma autoridade em uma determinada área, né? Então, alguém falou, parece que na área de agronomia. Então, tornar uma autoridade em engenharia de alguma coisa, né? Tornar autoridade em determinada área. Então, aqui alguns resultados chaves que vocês podem trabalhar. Então, para eu me tornar uma autoridade, eu preciso publicar bastante artigo. Então, publicar artigo por semana relacionado ao tema. Eu preciso criar artigos que eu consiga que as pessoas interagem, porque não adianta eu ficar publicando artigos se ninguém lê meus artigos. Então, é importante eu ter aí que as pessoas curtam, que as pessoas tenham algum tipo de reação com os meus artigos. Publicar tantos vídeos por semana, validar com o público
a satisfação em relação às publicações. Então, não adianta eu publicar se ninguém está reagindo, se ninguém está gostando daquilo. Então, é importante eu ter um feedback em relação às minhas publicações. Tá? Scrum, então, aqui aqueles conceitos que eu falei para vocês, Sprint Backlog, Product Backlog, meta do produto, agora é a hora da gente esclarecer. Tá? Então, se ficar com dúvida agora, me interrompa, porque a gente vai esclarecer cada um dos pontos com vocês aqui, tá? Quando a gente falar dos artefatos. Então, o que é o Scrum? Tá? O Scrum ele é um framework, ele é leve, né? Ele é relativamente simples, tanto é, como eu falei para vocês, o próprio guia tem 16 páginas, né? Que ajuda as pessoas, as equipes, as organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Então, eu gosto muito do Scrum porque ele tem como pilar a adaptação. Então, rapidamente você pode ajustar. Então, hoje, por exemplo, você pode estar buscando uma recolocação numa determinada área. Amanhã você muda de ideia e quer ir para outra área, facilmente se você acaba conseguindo adaptar o seu projeto para atender essa nova necessidade. Ele consiste de times Scrum e ele está associado, que a gente vai falar na sequência, a papéis, a gente vai falar quais são os papéis do Scrum, a eventos, então, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai falar na sequência, o Sprint Plan, Sprint Review, retrospectivo, que são alguns, e o Daily Scrum, que são os eventos, a gente vai falar mais, e dos artefatos, que é o Product Backlog, o Sprint Backlog, que a gente vai falar também com mais detalhe aí para vocês. Cada componente desses aqui, ele tem um propósito específico, e ele é essencial aí para o sucesso do Scrum. Tá? Eu passei a adotar bastante o Scrum nos projetos pelo enfoque que ele tem de curto prazo, e através de sprints. Então, qual que é o conceito da sprint? O sprint é a corrida que você dá mesmo, né? Então, você define, você acaba se planejando de uma maneira periódica. Então, você define o sprint. Peraí, eu vou fazer um sprint semanal, que é o nosso, é minha sugestão para vocês, né, dentro do curso. Então, cada semana a gente faz esse planejamento. Tá? Então, tem enfoque muito no curto prazo. A gente acaba trabalhando muito focado. E ele permite a flexibilidade. Então, como eu defini, no nosso caso, uma semana, na outra semana eu já posso estar pensando em outras coisas. E mesmo durante meu sprint, eu posso ir ajustando. A gente vai falar sobre isso aí também. Através do nosso Product Backlog. Então, vamos falar dos valores do Scrum. Tá? Quando os valores que a gente falou, compromisso, foco, abertura, respeito e coragem, são incorporados e vividos pelo time Scrum, os pilares que nós temos, que é transparência, inspeção e adaptação, ele torna vivo e constrói a confiança de todo mundo. Então, o primeiro deles é o compromisso. Então, quem não lembra aí, né, o capitão Nascimento, né, missão dada e missão cumprida, né? Então, é importante que a gente trabalhe com comprometimento. Aquilo que vocês se planejarem para fazer, vocês correrem atrás para realizar. Tá? Então, a preocupação, acho que a preocupação principalmente com vocês, né? O amor próprio vale muito aqui. Então, aquilo que vocês propuseram a fazer, vamos correr atrás, vamos fazer aquilo acontecer. O foco, que o Scrum vai ajudar bastante a gente também, nós vamos trabalhar com tarefas diárias e tarefas a serem cumpridas na semana. E vamos trabalhar também com resultados chaves. Isso vai ajudar muito a gente trabalhar com foco,
Porque diariamente nós vamos planejar o que precisa ser feito. E semanalmente a gente vai planejar também o que precisa ser feito. Tá? E a gente vai trabalhar isso baseado em resultados chaves. Então, isso vai ajudar muito a trabalharmos com foco. Importante também a gente ter abertura. Então, se eu fizer algum comentário, se o colega de vocês fazer algum comentário, importante vocês estarem abertos a escutarem essas sugestões, essas críticas, para que você se aperfeiçoe, tá? Então, não tem ninguém melhor que ninguém aqui, né? Nós estamos juntos nessa, então estejam abertos aí para escutar as sugestões, as opiniões do colega. Importante também o respeito, né? E aí, então, o respeito e também a questão da empatia, né? Que a gente sempre se colocar no lugar do outro, entender, né? Qual a situação de cada um, e a coragem também, que é super importante. Então, no caso de vocês, se tem alguma coisa que eu não estou esclarecendo aqui de maneira adequada, vocês estão com dúvida, coloca o áudio aí e pergunta, professor, podia explicar melhor essa questão aqui? Porque se vocês não entenderem os conceitos agora, depois vai ficar difícil de vocês acompanharem lá na frente. Então, precisa ter a coragem de participar, de dar suas opiniões, de perguntar e sempre buscar se aperfeiçoar. Tá? Então, se vocês tiverem todos esses valores aqui incorporados, tenho certeza que a gente vai arrumar essa colocação bastante rápida, tá? Vamos falar, então, dos artefatos. E agora a gente volta à nossa lista que a gente criou lá no Trello. Lembra do Product Backlog que eu mostrei no Trello para vocês? Tá? Então, vou até voltar a compartilhar aqui de novo, que aí agora eu quero mostrar também, vou colocar a tela inteira para vocês novamente, que eu quero mostrar o Trello aqui para vocês. Está vendo o Product Backlog? Então, é a lista, o Product Backlog, essa lista ordenada de tudo que é necessário para você atender a sua meta, atender a meta do seu produto. Então, aqui que vocês colocaram, né, essa meta do produto aqui, tudo que vocês precisarem para atender essa meta do produto, tem que estar aqui no Product Backlog. Então, tudo aquilo que vocês precisam para se recolocar, vão incluindo aqui no Product Backlog, tá? Vão colocando mais itens aqui e vão ajustando, tá? Então, esse basicamente é o seu Product Backlog. O Product Owner, no caso, é vocês, né? Que vocês que são os responsáveis para esse Product Backlog. Vou falar melhor os papéis na sequência. O Sprint Backlog basicamente é aquele conjunto que vocês pegam do Product Backlog, que vocês vão falar, não, essa semana é importante que eu faça esses itens. Então, o Product Backlog, vocês vão colocando os itens lá, sem se preocupar quando vai fazer. Quando vocês forem definir a sua sprint, vai fazer o sprint planning, aí vocês vão selecionar quais itens aqui do Product Backlog faz parte da sprint. No caso de vocês, a sprint já está preenchida, porque eu estou fazendo uma sugestão de sprint para a primeira semana de vocês, tá? Senão, não estaria, vocês que estariam fazendo essa movimentação, tá bom? E, por último, o último artefato que tem do conceito também é o incremento. O que é o incremento? À medida que vocês vão entregando, vão concluindo as atividades aqui do Sprint Backlog, vocês vão colocando no incremento. Então, os cursos que vocês forem fazendo, as certificações que vocês forem tirando, estarão aqui todos no incremento, tá? Que colaboram para a sua meta, que é a sua recolocação. Então, vamos falar agora dos eventos.
né, que a sprint, como eu falei para vocês, é o coração aqui do Scrum. Então, o primeiro evento que a gente faz, né, é o planejamento, é o sprint planning. Então, basicamente, o sprint planning, eu vou olhar tudo que eu coloquei no meu product backlog e vou separar para fazer aquela semana. Tá? Então, eu vou usar o termo de semana, que é o que a gente vai trabalhar. Mas a sprint não necessariamente precisa ser de uma semana. A minha sugestão é que a gente faça isso de uma maneira semanal, tá? Que vai facilitar o nosso trabalho. Então, ela inicia no planejamento, no sprint planning. Eu faço uma inspeção diariamente, então eu tenho a Daily Scrum, né? Todos os dias eu vou pedir para vocês fazerem a Daily Scrum. É a primeira coisa a fazer no início do dia. E, no final, você faz uma revisão para verificar se aquilo que você planejou realmente foi efetuado ou não. Tá? E também um outro evento, que é retrospectivo, que eu vou ver durante aquela sprint o que eu fiz de errado e o que eu posso melhorar, e inclusive incluir, eventualmente, no planejamento para a próxima sprint. Tá? Então, toda semana vai ser feito o sprint review e retrospectivo do planning da semana anterior. Tá? Então, essa semana eu estou propondo já o planning de vocês trabalharem em cima das metas. Na semana que vem, a gente vai ver juntos essas metas de vocês, que vocês colocaram, como vocês trabalharam. Então, a gente vai fazer uma revisão, se vocês conseguiram mesmo, não cumprir as metas, mas definir as metas até a outra semana. Então, a gente vai fazer a review e a retrospective na próxima segunda-feira. Tá? Você fará seus eventos de forma individual. Na semana que vem a gente faz junto, mas a gente vai fazer baseado, inclusive, no consolidado. Tá? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mencionar, tá? Através aí a notificação, vocês podem fazer de duas maneiras. Podem, eventualmente, me chamar no Trello, se você achar que é uma coisa que só você vai interessar, então você pode me chamar no Trello, ou no grupo do Telegram, e gostaria até que usássemos mais o grupo do Telegram, porque às vezes uma dúvida sua deve ser do seu colega também, se a gente trabalhar no Telegram, a gente acaba compartilhando. Tá? Cada projeto pode ter várias sprints, mas o foco é sempre na atual, então sempre o que a gente está definindo na semana, e sempre que a sprint atual é concluída, eu inicio uma nova sprint. Tá? Então, terminei a sprint, começo uma nova sprint. Tá? Por isso que a gente vai fazer na próxima segunda, a gente faz a review e a retrospectiva dessa sprint que a gente está entrando agora, e já faz o sprint planning da próxima sprint. Tá? Esse é o objetivo do nosso próximo encontro. Falando um pouquinho mais dos eventos, e até para vocês entenderem essa flexibilidade, então, uma coisa é o que a gente vai fazer, né? Que eu estou propondo que a gente faça. Nosso sprint sempre ser semanal, mas sprints, segundo o guia do Scrum, ela pode ser até de um mês. Tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar semanal. E o objetivo é sempre criar um incremento que possa ser liberado. Então, estou falando de um produto que eu estou criando dentro dentro de um projeto, então eu preciso, a cada sprint, ter algo a ser liberado. No caso de vocês, espera aí, eu fiz um curso, eu li alguns capítulos de um livro que me ajudou, entendeu? Então, aquilo que fiz um curso na Universidade de Stanford, que eu sugeri lá para vocês, que tem lá no Consolidado. Então, sempre ter esses incrementos que vão diferenciar você. Quer dizer, você não é a mesma pessoa, no caso do nosso projeto de recolocação, você que é o produto, né? Sempre você que é o produto,
Você não pode ser a mesma pessoa nessa semana que você será na outra semana. Esse é basicamente o objetivo. Tá? Sempre ter um incremento. No nosso caso, dessa primeira semana, vai ser trabalhar as metas. O planning, no sprint mensal, ele pode ir até 8 horas. No nosso caso, a gente vai trabalhar num período de 1 hora para fazer a nossa sprint semanal. Tá? E o objetivo do planning é sempre eu definir qual é o objetivo e qual é o backlog da sprint. Então, vou mostrar aqui para vocês. Definir qual é a meta. Eu estou propondo para vocês que essa semana seja definir as metas, a nossa meta da nossa sprint, e definir o que a gente vai fazer dentro daquela semana, que no nosso caso aqui, eu estou propondo que seja definir essas metas aqui e fazer a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro. A Daily Scrum, ela é no máximo de 15 minutos, tá? E o objetivo é que a gente sempre faça ela no mesmo horário, no mesmo local, para reduzir qualquer tipo de complexidade. E toda a equipe de desenvolvimento tem que participar. No caso, eu vou falar de quem é a equipe de desenvolvimento, mas é você que é a equipe de desenvolvimento. No máximo, você vai trabalhar com algum dos colegas de vocês juntos aqui nessa Daily Scrum, participando do seu projeto. E se, eventualmente, vocês precisarem de alguma ajuda, como eu falei, vocês podem me notificar e podem me acionar para apoiá-los nesse sentido. Tá? E o objetivo da Daily Scrum é sempre planejar o trabalho para as próximas 24 horas. Tá? Isso é basicamente o objetivo. E olhar também se teve algum problema naquilo que você planejou nas últimas 24 horas, tá? Então, não só planejar o que você vai fazer nas próximas 24, mas ver se você conseguiu fazer o que você propôs nas 24 horas passadas e se teve algum tipo de impedimento. Nós temos a Sprint Review, que a gente faz no final da Sprint, e vamos fazer juntos na semana que vem, tá? Que é 4 horas para um Sprint de 1 mês. No nosso caso aqui, é uma reunião que é uma reunião informal, com a apresentação do que foi feito, para motivar a equipe, para obter feedback, para promover colaboração, e que normalmente participa a equipe do Scrum e alguns stakeholders aí, convidados, né, pelo Product Owner. No nosso caso, a gente vai fazer juntos, e se eventualmente se alguém achar que precisa convidar alguém, eu quero a opinião de um amigo meu que é muito bom, que é o meu mentor. Convido o seu mentor para participar. Vou chamar aqui minha esposa ou meu marido para ele me ajudar a dar sugestões aqui dentro do meu processo. Chama ele para ajudar. E o objetivo é inspecionar aquilo que foi feito durante a Sprint Backlog, tá? E no último evento, que é o Retrospective, que é a duração máxima para o sprint de 1 mês de 3 horas, ele é o último evento que ocorre na sprint, ele ocorre depois da review, para fechar a sprint, e o objetivo dele é a gente buscar pontos de melhoria, isso que é o aperfeiçoamento contínuo, para serem implementados na próxima sprint. Então, quando a gente faz a retrospectiva, na realidade, a gente já está entrando até no sprint planning. A gente já está selecionando aqui na retrospectiva quais itens que a gente quer implementar no próximo. Gente, alguma dúvida dos eventos? Aqui eu acabei explorando um pouco mais os eventos. Scrum não tem cargo, não tem hierarquia, todo time é responsável pela entrega. Tá? Então, no nosso caso, todo o time é você, tá? E eu ajudo vocês. Então, quais são os papéis que a gente tem no Scrum? A gente tem o Scrum Master, tem o Product Owner e tem o time de desenvolvimento. Vamos falar em cada um deles aqui, tá? Começando pelo Product Owner. Então, o Product Owner é você,
tá? No caso do projeto de você. É você que define o que é importante para a sua recolocação. Ninguém melhor para você para definir o que é melhor para a sua recolocação. Você pode, eventualmente, pedir a ajuda de um mentor, de um especialista, mas você que tem que definir o que é importante dentro do seu Product Backlog. Tá? Então, o Product Owner é o representante máximo dos desejos aí do cliente. Então, normalmente, para um projeto que não é de recolocação, o Product Owner acaba conversando com os clientes, as partes interessadas, para saber o que é mais importante para o Product Backlog. O Scrum Master é aquele líder servidor, faz um papel de mentor, faz um papel de coaching, que puxa a melhoria contínua e auxilia o time nos melhores, para obter os melhores resultados. Removendo impedimento, então, uma coisa que é importante, né? Se acontecer algum impedimento para vocês não estão conseguindo desenvolver, pode me envolver para solicitar a ajuda de vocês. Eu serei o Scrum Master da recolocação de vocês. Tá? Um time Scrum normalmente envolve um Scrum Master, no nosso caso sou eu, um Product Owner, nesse caso é você, e um time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento deve ser um time auto-organizado, com várias funções, que são responsáveis por sprint backlog e o desenvolvimento do produto. Tá? No caso do projeto de recolocação de vocês, você que é a sua equipe de desenvolvimento. Você tem aí, né? Você tanto é o Product Owner como a sua equipe. Tá? E se você achar importante, você vai convocar mais pessoas. Eventualmente pode usar algum outro colega aí do grupo para ajudar no projeto e chamar e convocar as pessoas que você achar mais importante. Né? Quer dizer, todos do grupo compõem, a princípio, a equipe de desenvolvimento de todos os projetos. Então, agora eu queria falar para vocês do Trello e da nossa primeira sprint do projeto Recolocação. Então, a primeira coisa aqui do Sprint Planning é a preparação. Então, definir e revisar a meta do produto e seus resultados chaves. Então, o que eu vou pedir para vocês darem uma olhada agora? Então, cada um abre o seu quadro e entra aqui na meta do produto e tente adequar essa meta do produto à sua realidade. Então, aqui, por exemplo, me recolocar em uma boa empresa, com bom trabalho, com boa remuneração, faça a adaptação que você achar melhor e tente colocar aqui os resultados chaves que você espera dessa meta. Como eu falei para vocês aqui, eu quero me recolocar até, por exemplo, 6 de junho. Acho que eu não posso passar de junho. Tá? Se vocês acharem que tem outros resultados chaves, vão adicionando itens aqui importantes, tá? que vocês acham importantes. Então, por exemplo, vocês poderiam colocar aqui obter salário deve ser superior a XK, né? X mil reais. Né? Então, vocês, eventualmente, colocar os resultados chaves que vocês acham importante dentro do projeto de vocês. Tá? Então, primeiro, trabalhar a meta de produto. Segundo, trabalhar o Sprint Backlog. Então, eu vou sugerir, né, até pelo horário, a gente manter a nosso Sprint Planning do jeito proposto. Então, a gente usar para essa semana realmente a preocupação de vocês entrarem em cada um desses cartões e trabalharem essas metas. Então, aqui tem
né, o modelo de vocês, vocês vão pensar, espera aí, aplicar em 2 vagas por semana. E o que eu sugiro? Sugiro que, além de abrir aqui, vocês abram também o consolidado. Deixa eu puxar isso aqui para uma janela separada. E deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Estamos junto à colocação Trello. Fechar isso aqui também. Deixar só o consolidado. Eu sugiro que vocês estejam com essa janela aberta aqui e dêem uma olhada também no consolidado para pegar algumas informações que vocês acham que seja interessante. Então, aqui, por exemplo, vou usar até o exemplo das metas de conhecimento. Então, aqui, essas referências aqui que eu estou usando, dos cursos livres, vocês vêm, tragam aqui, ó, nas suas metas de conhecimento e, óbvio, quem quiser fazer os cursos e tudo mais, pode trazer para cá como referência, tá? Então, eu quero realmente, uma das coisas que eu quero fazer é fazer um curso. Então, vocês poderiam colocar aqui, ó, nessas metas de conhecimento, um curso de instituição internacional renomada por mês. Posso ter essa ser uma dos seus resultados chaves, tá? E aí, quem quiser mais informação, vai entrar aqui, por exemplo, vai ver os cursos oferecidos lá em Stanford, tá? Tem um monte de curso bacana aqui que vocês podem depois vir aqui, dar uma olhada e pode escolher os cursos que vocês vão querer fazer, tá? Então, tem bastante curso interessante que vocês podem pegar aqui em Stanford. Por exemplo, esse curso foi um dos cursos até que eu fiz para vocês, Design Your Career. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Então, óbvio, isso aqui cursos para quem já fala inglês, ou que está aprendendo também e quer aproveitar e fazer o curso. Então, quem não fala, quem está com inglês muito, está começando inglês, vai ser mais difícil. Mas mesmo quem está começando o curso em inglês, todos esses cursos aqui têm o subtitle também, tem a legenda, tá, em inglês, não a legenda em português, mas tem a legenda em inglês que vocês podem eventualmente acompanhar, tá? Então, essa é a sugestão para vocês. Tudo bem, gente? Está entendido dentro o que é o objetivo da nossa Sprint Planning? E vocês acham que vocês podem tocar com a meta do jeito que ela está aqui? A gente começar assim? E aí é óbvio que vocês vão trabalhando isso, tá? Vão fazendo ajuste. Eu não estou falando para a semana inteira ficar só definindo as metas, mas na semana vocês definem as metas e aí depois vocês vão melhorando, tá? Não, peraí, já está tudo definido. Eu vou querer fazer o curso que eu achei super legal, Designer Your Career. Vou fazer o curso. Eu vou lá, pego e faço o curso, puxo isso para o meu Sprint Backlog, tá? E aí vou atualizando. Aí vou falar das etiquetas, né? Eu tinha já falado um pouco para vocês lá, mas reforçando aqui. Então, quando vocês tiverem algum impedimento, vocês vêm aqui, como é que funciona isso, né? Vocês vêm aqui, espera aí, professor, eu estou com problema nos meus depoimentos. Vocês podem vir aqui abre o cartão, vem aqui na etiqueta e marca, inclusive, esse cartão devia estar marcado prova social. Está vendo? Não estava marcado, coloquei prova social aqui. E se tiver algum impedimento, vocês vêm aqui e marcam impedimento. Quando tiver algum tipo de impedimento,
normalmente vocês podem acionar o seu Scrum Master, que sou eu. Tá? Então, vocês vêm aqui, marcam e me convocam para alguma... olha, Eduardo, aconteceu tal problema assim, assim, assado, vem aqui, me ajuda. Entendeu? Vocês podem, eventualmente, fazer isso, faz referência e explica o que é o problema, tá? Sempre que vocês precisarem, podem fazer a notificação dessa maneira. A prova social, que seria depoimentos, testemunhos de vocês, algumas comunidades que vocês eventualmente vão participar, tá? Conhecimento a ser adquirido, cursos, certificações, networking, também outro cartão que eu criei aqui para vocês, as vagas, as que vocês estão submetendo, e saúde, tá? Foram esses, e fora esses, eu criei também a prioridade alta, que está aqui, ó, solicitar depoimento. Então, prioridade importante aqui que eu chamei. No modelo de vocês está prioridade alta, tá? Então, vocês podem trabalhar da maneira que vocês acharem melhor. Então, essas são as etiquetas propostas, mas vocês podem criar as etiquetas que vocês quiserem, tá? Ah, não, professor, não gosto do nome prova social. Vocês podem vir aqui e alterar isso nas etiquetas, tá? Vocês vêm, editam e alteram. Ah, eu quero criar uma nova etiqueta. Vocês vêm aqui e criam uma nova etiqueta. Só clicar e coloca a nova etiqueta. Ah, eu não quero essa etiqueta urgente aqui. Vocês podem vir também e remover a etiqueta urgente. Tá? Vou escolher aqui a etiqueta urgente. Tá? Quero alterar a prioridade importante. Vou usar só a prioridade alta. Pronto. Tá? Quer dizer, vocês podem ajustar essas etiquetas de acordo com o que vocês acham mais importante. Tudo bem, gente? Qual que é a estruturação do Trello? Iniciar ou atualizar as atividades em andamento. Então, você vai para a sua lista. Então, vocês vão vir aqui. Então, vocês vão trabalhar com o seu Sprint Backlog. Tá? E aqui dentro do Sprint Backlog, é importante vocês marcarem as datas. Então, aqui, ó, vocês vêm e colocam como membro. Então, quando vocês colocam como membro, você vai receber uma notificação, tá? Então, você vem aqui, coloca você como membro e coloca a data que você quer cumprir aquela atividade, e aí ele vai te notificar. Se você quer um dia antes, se você quer 10 minutos antes, aí você que vai marcar da maneira que você quer notificado. Ele vai te notificar no seu celular, se você instalou o Trello no celular, vai te mandar e-mail, se você configura para colocar e-mail, então ele vai te mandar aqui no seu browser da maneira que você colocou. Tá bom? E à medida que vocês precisarem de mais cartões, vocês vão adicionando outros cartões aqui. Tá? Então, definir todas as metas, vem aqui, agora eu vou fazer o curso lá em Stanford. Vem aqui, curso Stanford, que eu vou fazer nesse backlog. Já coloca aqui também. Tá? Então, vocês vão adicionando à medida que for necessário. Para concluir as atividades, como é que a gente faz? Você, basicamente, por exemplo, aqui, vocês podem vir aqui. Isso aqui já defini, já trabalhei a meta da minha sprint. Isso aqui não é um bom exemplo, vou pegar os depoimentos, então. Tá? Dentro dos depoimentos, eu venho aqui e consegui, estava esperando fazer isso até amanhã, consegui concluir. Eu venho aqui e marco. Eu não posso falar que eu concluí uma coisa que está definido para amanhã, né? Mas vou marcar aqui. O certo seria eu falar que eu terminei hoje, né? Então, terminei hoje às 21h44. Aí marco como concluído. Tá vendo? E aí eu arrasto isso
aqui para o incremento. Tá vendo? Esse é basicamente o que vocês devem fazer à medida que forem trabalhando e concluindo as atividades da sua sprint. Tá bom? Todo dia vocês precisam parar e fazer essa análise. Espera aí, aquilo que eu me propus ontem, eu fiz, e o que eu quero fazer hoje? Tá? E se eu, eventualmente, olha, não consegui fazer por um determinado motivo, que foi um impedimento, quando vocês precisarem da ajuda, pode mencionar, né, fazendo a referência no seu quadro, ou, eventualmente, lá no grupo do Telegram, para compartilhar com seus colegas. Então, sempre pensa, isso pode interessar algum outro colega, joga lá no Telegram. Tá? Na dúvida, joga no Telegram. Você fala, não, isso é particular meu, ninguém mais se interessa, então, aí pode fazer a notificação direto para mim. E você vai definir as atividades a serem concluídas no dia. Tá? E a sprint, você vai movimentando para a lista de finalizados à medida que você vai concluindo. E vai fazendo essa adaptação também. Terminou todos os itens da sprint backlog, puxa itens que estavam no product backlog para a sua sprint. Tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Eu reforço bastante. Vocês precisam criar esse ritual da Daily Scrum. Tá? Todo dia, minha sugestão, eventualmente vocês não podem fazer na primeira hora, que vocês façam isso em determinado horário do dia. Para mim, funciona muito bem. A primeira coisa que eu faço quando eu sento aqui no computador, aqui na minha mesinha, eu faço a revisão do que eu preciso, do que aquilo que é importante no dia. E aí eu seleciono essas atividades. Como eu estava falando com a Sheila, eu uso essa lista hoje aqui, eu basicamente atualizo essa lista hoje. E aí, no dia, eu acabo fechando essa lista hoje. Tá? Não coloque vários itens na lista hoje. Tá? Coloque aqueles itens que realmente você precisa cumprir dentro daquele dia, aquilo que você se comprometeu a fazer nas 24 horas. Então, é importante que, a partir de agora, vocês realmente trabalhem com comprometimento, porque o comprometimento e foco. É preferível que vocês, inicialmente, definam um número menor de atividades por dia, mas que vocês consigam cumprir e vão aumentando à medida que vocês forem acelerando, do que vocês ficarem se frustrando de não ter cumprido os itens de hoje. Tá? É melhor se pegar no meio do dia, já fiz tudo, incluir uma atividade nova, do que vocês ficarem se frustrando. Então, comprometimento super importante, gente. Foco naquilo que precisa fazer no dia e conseguir missão dada, missão cumprida. Lembra do nosso capitão Nascimento aí. Tudo bem, gente? Com isso, a gente conclui o que era esperado do nosso encontro hoje.